Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 22 de outubro de 2025, quarta-feira, da 29ª semana do Tempo Comum. Hoje é memória facultativa de São João Paulo II, Papa. Karol Józef Wojtyła nasceu em Wadowice, Polônia, em 1920 e faleceu em Roma em 2 de abril de 2005. Ordenado presbítero, assumiu vários encargos pastorais e universitários. Nomeado bispo auxiliar de Cracóvia em 1958, tornou-se seu arcebispo em 1964. Participou do Concílio Ecumênico Vaticano II. Elevado à Cátedra de Pedro aos 16 de outubro de 1978, escolheu o nome de João Paulo II. João Paulo II, destacando-se por sua extraordinária solicitude apostólica, em particular com as famílias, os jovens e os doentes, o que o fez realizar inúmeras visitas pastorais em todo o mundo. Deixou em herança à Igreja seu riquíssimo magistério pontifício e renovou a legislação eclesiástica, promulgando o Código de Direito Canônico de 1983. Na vigília do segundo domingo da Páscoa, entregou a sua alma a Deus. Caríssimos irmãos, o salmista reza: nosso auxílio está no nome do Senhor, Ele é nosso amparo, fortaleza e abrigo. Confiemos em Deus com toda a fé, entregando-lhe nossa vida, e vamos ouvir a proclamação do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 39 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos os esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esta analogia descreve o plano salvador de Deus para toda a criação. A casa é a terra, lugar de alimento para cada uma das criaturas, sem exceção. O administrador é o seu ser humano a quem Deus tudo confia, porque o dotou de competência para ser fiel e prudente. Os servos e servas que habitam a casa são pessoas que convivem como irmãos e irmãs e servem umas às outras sem privilégios nem exclusões. A quem desenvolve a vocação humana e exerce a fraternidade, o dono da casa confiará seus dons, graças e bênçãos para uma vida bem-aventurada. Está nas mãos de cada pessoa, porém, recusá-los e preferir uma vida egoísta, assumindo as consequências. Queridos irmãos, Jesus insiste a nos ensinar sobre a vigilância, também nos lembra de que seremos julgados de acordo com a nossa responsabilidade, pois Ele nos dá graças e muitas oportunidades para o bem e a salvação. Somos responsáveis por nossas escolhas. Por que caminhamos devagar? Porque nosso amor ainda é pequeno. Depois da parábola que fala de vigilância e responsabilidade, encontramos esta frase marcante: tudo o que temos é dom de Deus desde que a existência, até os menores dons naturais. E tudo deve ser colocado a serviço do Senhor, para o seu louvor, a serviço do nosso bem e do bem do próximo. E do bem do próximo, é isso mesmo, não do nosso bem. Meus irmãos, na primeira leitura, depois de argumentar que a graça salvadora, libertadora de Deus é superabundante diante do pecado e da morte, São Paulo exorta os romanos a viver de acordo com tal condição. O cristão não deve jamais ser escravo do pecado ou de suas paixões, mas deve se oferecer a Deus como alguém que passou da morte à vida, colocando seus membros ao serviço de Deus como armas de justiça. Em outro momento, o apóstolo repetirá essa mesma ideia de uma outra forma, dizendo ao povo que deve se revestir de Cristo, ou seja, parecer-se com o Senhor, assumindo toda a sua graça e o seu dom. Já o Evangelho pode ser dividido em duas partes. A primeira delas diz
do dono da casa, que é vigilante. Do mesmo modo, nós também devemos estar atentos para a vinda do Senhor. Já na segunda parte, Jesus conta a história do servo fiel e prudente, que deve cuidar do pessoal até que o Senhor venha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, rico em misericórdia, quisestes colocar o Papa São João Paulo II à frente da vossa Igreja. Concedei-nos que, instruídos por seus ensinamentos, possamos abrir confiantemente os nossos corações à graça salvífica do único Redentor do gênero humano, Jesus Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos a obedecer sempre à vossa vontade e a vos servir de coração sincero. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificai o Senhor com a vossa vida. Graças a Deus. Quanto já me emocionei ao ouvir a tua voz, quanto já chorei ao ler o que escreveram. Pregou com tua vida, fez a igreja assim crescer. O mundo deu perseguições e Deus te deu consolações. O teu amor embriagou o mundo, que fez a tantos jovens mergulharem mais fundo. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentava até calar a tua voz, em troca revelou o céu a nós. Um mendigo do meu Senhor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Olhando tua agonia, só posso imaginar que a própria Virgem Maria veio te buscar e com os anjos te levou ao mais lindo lugar. E todos os santos lá estavam a te esperar. Foi por ter buscado a tantos jovens que em tua Páscoa a juventude veio a ti. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentava até calar a tua voz, em troca revelou o céu a nós. Um mendigo do meu Senhor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Tão grande era a força do teu bem, que até os maus vieram e te buscaram também. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. De tuas fraquezas não nos fez segredo e deu a ordem pra não termos medo. A fé não está no corpo que se inclina, mas está na alma do que crê. Eu creio que és o nosso intercessor, por isso eu te sigo, peregrino do amor.